Olá, povo querido e amado de Deus. É com muita alegria que hoje nós damos início ao nosso 19º encontro lá na nossa página 100 do nosso livro. E vamos dar início pedindo a unção do Espírito Santo para que venha em cada um de nós e que nos faça bem entender a santa palavra de Deus e também esse encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lá na nossa página 100 do nosso livro, Amós, profeta da justiça. Amós era um homem simples, agricultor e pastor. Ele viu que os israelitas, libertados por Deus da escravidão do Egito, tornaram-se novamente escravos, mas desta vez pelos próprios israelitas. Em sua simplicidade, Amós sentiu que aquilo era contrário à vontade de Deus, pois ele convida o povo a voltar à unidade e a viver como irmãos. Vamos fazer a nossa oração antes de ouvir a santa palavra. Peça a Deus, Senhor, que a vossa palavra venha me transformar. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos então à leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje é Amós, capítulo 5, versículo do 4 ao 15. Pois assim diz o Senhor, Deus à casa de Israel: procurai por mim e havereis de viver. Não procureis Betel, não entreis em Gilgal, não façais romarias até Berzábia, pois Gilgal vai provar o cativeiro, Betel vira ilusão. Procurai o Senhor e tereis a vida, senão ele virá com um fogo sobre a casa de José, para tudo queimar, e em Betel não haverá quem possa apagar. Aí dos que fazem do direito uma amargura, e a justiça joga ao chão. Aquele que fez as 7 estrelas do Orion, ele é quem muda as trevas em aurora, transforma o dia em noite. Convoca as águas do mar para inundar a face da terra. Seu nome é o Senhor. É ele quem arrebenta a praça forte e manda destruição ao parque de armas. Aí dos odeiam aquele que condena no tribunal. E tem horror de quem fala a verdade, pois isso mesmo por oprimirdes o pequeno e extorquir-lhe porcentagens do trigo. Estais contribuindo casas de pedras lavradas, mas nelas nunca ireis morar. Plantai uvas selecionadas, mas do vinho nunca bebereis. Pois eu sei como são numerosos os vossos crimes, sei como são pesados os vossos pecados, exploradores dos inocentes, cobradores de suborno, que enganais ao pobre no tribunal. Por isso, neste dia, quem tem juízo cala a boca, pois os dias são maus. Procurai o bem e não o mal, para poderes viver. E para que assim, como dizes, o Senhor dos Exércitos esteja convosco. Odiai o mal, amai o bem, fazei vencer no tribunal o que é justo. Quem sabe assim o Senhor dos Exércitos terá misericórdia do resto de José. Palavras do Senhor, graças a Deus. E a reflexão dessa leitura nos menciona a cidade de Berzabeia e Betel. Berzabeia era onde ficava a sede do templo na época de Amós. Fala também sobre a casa de José, ou seja, este capítulo se refere à expressão de toda a nação. É um capítulo que nos dá várias referências para que sigamos o Senhor. Pois ele diz:
Procurai o Senhor e tereis a vida. Se não virá como um fogo, essas referências são buscar o Senhor, não odiar ninguém, não mentir, não explorar os inocentes. Essas referências de buscar o Senhor é que devemos buscar o Senhor todos os dias. Devemos fazer nossas orações todos os dias. Ou seja, buscar a Deus todos os dias, fazer sempre o bem e não o mal, porque buscar a Deus e seguir o seu caminho é a única maneira de escapar da condenação do pecado. Então, queridos catequizandos, devemos seguir o caminho do Senhor sempre, porque, como diz no versículo 9, Ele é quem arrebenta a praça forte e manda a destruição ao parque das armas. E mais ainda, Deus não apoia quem faz o mal para o outro, e sim, Ele condena no seu tribunal. Agora eu passo a palavra para a próxima catequista dar andamento ao nosso encontro. Leia mais uma vez o texto e pergunte o significado de algumas palavras que não tenha entendido. O que nós vamos fazer? Vamos ler novamente o texto. Caso vocês tenham alguma dificuldade sobre o texto, que será explicado, pela catequista, mas qualquer coisa você pode me mandar também no WhatsApp, tá? No WhatsApp particular, se você tem alguma dificuldade que a catequista ajuda. Mas acredito que não vai ter necessidade, porque a catequista vai explicar bem certinho o texto, a palavra de Deus. Que mensagem Deus pede que o profeta Amós dê ao seu povo de Israel? Qual foi a mensagem que Deus pediu para que Amós transmitissem para o povo? Buscai o Senhor e viverás, que temos que buscar no Senhor Deus para poder viver, Que saída Amós aponta para o povo? Então, a saída que Amós dá para o povo é: buscai o bem e não o mal, aí viverás. Temos que escolher entre o bem e o mal. Para nós seguir a Cristo, nós temos que deixar todas as injustiças, todas as coisas que o mundo nos oferece, e daí sim seguir o bem, as coisas de Deus. Aí a gente consegue viver e ter união com Jesus. Diante das injustiças ou das mentiras, como você reage? Como que você vai reagir diante disso? Leia outra vez o versículo 14. O que é bem e o que é mal hoje? Então você vai avaliar na sua visão o que é o bem, o que é o fazer bem e o que é o mal, o que é fazer o mal, tá? E agora lá na nossa página 101 do nosso livro, um versículo para a sua vida, você vai colocar aqui como tarefa. Diante de tantas situações de injustiças, como no tempo do profeta Amós, Deus diz aos homens de hoje: não se afastem de mim, para que possam viver. Peçamos perdão por nossas atitudes que não colaboram com o plano de amor de Deus, por nossa indiferença diante do sofrimento, por nossa surdez diante dos pedidos de ajuda, por nossa cegueira diante das explorações. Deus de misericórdia, perdoe nossas atitudes que façam crescer a injustiça. E agora, a missão de Amós. Não foi fácil. Deus o enviou ao povo de Israel para dizer-lhe que ele iria castigá-lo se não respeitassem a sua lei. Mas o povo vivia um período de prosperidade e a mensagem de Amós parecia ridícula, mesmo quem explorava os mais pobres, oferecia sacrifício ao Senhor, pagava o dízimo e participava das celebrações religiosas, acreditando que isso já agradaria a Deus. Mas ele quer justiça, pessoas que se respeitem como irmãos. Amós não apenas denunciou as injustiças entre o povo e o castigo que viria de Deus, mas também lhe indicou um caminho: buscar a Deus com sinceridade no coração. O povo ficou abalado com a mensagem de Amós. Os líderes religiosos não acolheram suas palavras e mandaram que ele saísse de Israel. Na verdade, Amós incomodou o povo, as autoridades, os poderosos e os sacerdotes. Observe com atenção as faixas que a catequista mostrará.
Então aqui, essa faixa a gente não vai poder mostrar para vocês, porque nós estamos, né, online. Então, mas vocês vão responder aí. Que semelhança há entre o campo e a cidade? Que diferença há entre o campo e a cidade? Por que existem essas diferenças? Então aí você vai responder. Se não couber aqui a sua resposta, você coloca no seu caderninho, né? No campo, o alimento é produzido. O agricultor enfrenta sol e chuva. Às vezes perde toda a produção por causa da chuva ou da seca. Quando a produção é boa, o preço de venda não é bom. Na cidade, os alimentos são vendidos muitas vezes com preços elevados. Com um salário baixo, não é possível gastar com alimentos caros e pagar despesas com água, aluguel, luz. Resumindo, olhando para os dois lados, vemos sofrimento e injustiça. Deus quer isto? O que Amós diria para as pessoas de hoje? Então aqui nesse quadro, vocês vão, né, observando aqui as figuras, vocês vão respondendo o que Amós diria, né, para essas injustiças de hoje, né? Vocês devem praticar e procurar Deus certo? Então aqui vocês vão ler e vão responder esses questionamentos. Aqui tem várias figurinhas, né? E cada figura tem uma letra. Então aí fica bem tranquilo para vocês completar, amém? Amós, com suas denúncias da injustiça, desagradou muitas pessoas e foi expulso da região na qual profetizava. Vamos fazer uma entrevista com Amós? Tente se colocar no lugar desse importante profeta e responder as perguntas. Você vai ser o entrevistador e ao mesmo tempo ser o Amós que vai responder, amém? Então aqui você vai responder, né? Amós, como é a situação do seu povo? Então daí você também responda, né, as perguntinhas que está aqui. Como se você fosse Amós. Então você mesmo faz a pergunta e você mesmo, né, vai dar a resposta, amém? Amós transmitiu ao povo a mensagem de Deus. E como suas palavras incomodaram os poderosos, foi expulso da região na qual profetizava. Você acha que isso aconteceria hoje? Então também você responde todas essas perguntinhas que está aqui, amém? Vamos para a página 104. Crescer na vivência da palavra de Deus. Muitas situações de hoje não estão nos planos de Deus, pois não promovem a vida. Agora aqui nesse quadro, né, você vai, durante essa semana, observa alguma situação que precisa ser mudada. Escreva a situação e a atitude que pode ter para mudá-la, se comprometendo a ter essa atitude, sendo o profeta de hoje. Então aqui está no quadrinho de lilás mais claro está a situação e depois no lilás mais escuro aqui está a atitude. Então você escreva qual é a situação que você viu, que você observou, né? E daí você põe qual é a atitude que você como profeta de hoje tomaria, amém? Então chegamos aqui ao final do nosso encontro, né? Vamos pedir a Deus que nos proteja, nos cuida, nos abençoe, né, durante essa semana, né? E todos os dias de nossas vidas, amém? Deus é justo e não aceita injustiça. Rezemos espontaneamente, pedindo a Ele que nos ajude a seguir o exemplo do profeta Amós e com simplicidade, com nossas palavras e atitude, anunciar a vontade de Deus. Senhor, que tenhamos coragem para colaborar com o vosso plano e ajudar a crescer a vossa justiça. Abençoe Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz. Amém?